Eu vou usar exemplo de cores, que aí eu consigo dar exemplos um pouquinho mais fáceis, assim. O que acontece é que uma coisa que a gente vê muito na psicologia mesmo a gente tem um cérebro que é quase que uma máquina de identificar padrões, sabe, no mundo. E isso vai facilitar, porque sempre que a gente estiver de frente de novo com alguma coisa, a gente já tem uma caixinha para encaixar isso, você não precisa ficar gastando muito tempo para tentar prestar atenção e entender o que diabos é isso, sabe? Então a gente vê vários rostos, você sabe que os rostos são diferentes, mas todos eles têm umas certas características e que te permite identificar que eu estou olhando aqui para o Eduardo, mas aqui eu estou olhando para a Alessandra, enfim. Então, eu fico pensando assim, com cores é legal, porque, inclusive, você é físico, então, quantas cores existem? Infinitas. Esse é o ponto. Existe ali um espectro cromático em que a gente tem, em que a gente sabe o que é amarelo, a gente sabe o que é vermelho, a gente sabe o que é verde, mas existem línguas em que não tem não diferenciam verde de azul, por exemplo. Muitas línguas indígenas não diferenciam verde de azul. Tem uma língua que é da Costa do Marfim, acho que é Kobe, que ela tem 3 palavras para cores. Uma é para cores claras, outra é para as cores escuras, inclusive se você tiver o azul, azul claro e azul escuro, para eles são realmente 2 cores diferentes, porque um é claro e o outro é escuro. E tem uma terceira que, bom, é o meio termo? Não, é porque por algum motivo essa cultura acaba dando muito valor para a cor do sangue, provavelmente porque isso deve ser uma coisa perigosa e tal. Inclusive, o vermelho é uma das cores que normalmente você não vai ver nenhuma cultura que não tem uma palavra para vermelho, sabe? Pode juntar com outras, mas em geral vai ter palavra para vermelho. Então o que acontece é que cada cultura tem ela vai organizar o mundo de uma certa forma que, então assim, no espectro cromático, que cores fazem sentido para mim? Eu preciso saber o que é azul, eu preciso saber o que é violeta, eu preciso saber o que é carmesim, sabe? Talvez eu não precise, a não ser que você seja um pintor, trabalhe com arte gráfica e tal. Então a gente vê que um artista gráfico ele vai ter várias cores ali para falar vermelho, outras várias para falar azul. A gente junta tudo numa caixinha, que é azul, é vermelho. O Kobe junta tudo em 3 caixinhas, que é vermelho sangue, cores claras e cores azuis. E se a gente for para o russo, tem o Shinji e o Goluboy, que são duas cores de azul. A gente poderia traduzir mais ou menos como se fosse azul claro e azul escuro. Então, será que essas línguas, assim, uma língua indígena que não tem essa diferença entre verde e azul, ela não tem uma palavra para verde ou não tem uma palavra para azul? E, na verdade, a minha visão é o contrário, é que eles têm palavras para todas as cores. Todas as línguas têm palavras para todas as cores. A questão é quantas palavras a gente tem. Ok, é diferente da saudade, mas eu acho que isso não impede de a gente sentir saudade e a questão é ver como é que eles vão expressar isso. Pode ser que eles expressem numa frase, pode ser que eles expressem em uma palavra. Então o significado ali de alguma forma consegue ser expressado, mas não necessariamente do jeito que a gente Isso. Então, acho que essa questão de tradução é meio delicada, porque não necessariamente não existe uma tradução. Talvez não exista uma tradução como uma palavra, talvez não exista uma tradução de alguma... Às vezes a gente vai ver uma língua e que algo que a gente traduz como uma frase, para eles é uma palavra só, e vice-versa, né? Ou categorias que a gente não tem, na verdade, em geral, pode ser que elas estejam até dentro de outras categorias que a gente já tem. E as cores eu acho que são bons exemplos disso, porque um russo poderia chegar pra gente e dizer que povo esquisito que não sabe a diferença entre Shinji e Goluboy. E eles acham que é a mesma cor, azul claro e azul escuro, né?